Você sabia que crianças com epilepsia podem ter um desenvolvimento escolar normal? Então, fiquem aí que o nosso assunto hoje é epilepsia. Meu nome é Raquel Reis e você está nos 5 minutos com a psicopedagoga. Primeiro, nós precisamos entender que a epilepsia não quer dizer deficiência. A criança com epilepsia, ela não quer dizer que ela vai ter um atraso escolar, um atraso no cognitivo, no desenvolvimento cognitivo. É uma criança que essa estrutura mental ela é preservada e essa preservação dá condições a ela de aprender normalmente. Pode acontecer de algumas crises serem muito recorrentes, até ajustar a questão da medicação. A criança ela pode sim ter um atraso na questão do raciocínio e da linguagem, e aí essas questões podem também ser trabalhadas normalmente. Crianças ou jovens com epilepsia não significa que terão prejuízos na aprendizagem. Qual é o papel, então, da escola, do coordenador, do diretor, do psicopedagogo, de todos os envolvidos? É entender, é comunicar, ter uma comunicação a respeito do que é, entender como que funcionam as crises epilépticas, como adequar a estrutura da escola para que essa criança se sinta bem. O professor precisa ter conhecimento de como ajustar algumas questões quando essa criança tiver uma crise epiléptica dentro da sala de aula. Nós, como psicopedagogos, precisamos também entender todas essas questões, porque nós podemos enfrentar essa situação dentro do nosso consultório, de uma criança ter uma crise de ausência ou de uma criança ter realmente uma crise epiléptica. As questões da aprendizagem, como eu disse, elas são preservadas sim, mas dependendo da recorrência, dependendo das crises, quantidades de crises diárias, dependendo da forma como essas crises acontecem, algumas crianças podem sim apresentar prejuízos na aprendizagem. E nós, como psicopedagogos, podemos adequar o quadro, a quadro escola e terapia, para que essa criança consiga se desenvolver e recuperar talvez o que tenha se perdido nessa questão da aprendizagem. A questão da sociabilidade, a questão social, a inclusão social dessa criança, ela é muito importante, porque muitas vezes a criança ela pode ficar um pouco desmotivada para frequentar a escola ou locais públicos, com medo que aconteça alguma crise. E aí ela tem que se sentir à vontade. As crianças que estão na sala de aula aqui presenciar também precisam entender e deixar essa criança à vontade. A palavra é comunicação. O profissional da saúde, o professor, os pais, toda a família, tem que haver uma comunicação para entender como esse processo se dá e como que essa criança pode se desenvolver. Muitas pessoas que fizeram parte da nossa história, que nós estudamos muito, eles também tiveram epilepsia, como Newton, Joana d'Arc, Sócrates, Napoleão Bonaparte e muitos outros. A questão da epilepsia é entender a criança e fazê-la entender que ela tem uma identidade social. Qual é a importância da escola na formação dessa identidade da criança? Esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Te vejo lá! E aí, tá gostando dos nossos vídeos? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e deixar as suas dúvidas, as suas opiniões, que é muito importante para nós. Te espero nos próximos vídeos. Te vejo lá!